Olá, meu nome é Ariana Elaine Souza e eu vou apresentar a socialização do meu projeto de ensino. A minha tutora é Sandra Aparecida. A partir do tema da área de concentração, os grupos sociais e as civilizações em perspectiva histórica, decidi aprofundar os estudos acerca da história da Igreja Católica. Bem, esse artigo foi desenvolvido através de pesquisas bibliográficas realizadas em diversas fontes de informações. E o artigo trata sobre as fases da Igreja Católica desde o nascimento de Jesus Cristo até a Era Moderna, de forma que busca compreender como a Igreja se tornou a instituição mais influente do mundo em sua época. O artigo tem como objetivo analisar a importância histórica da Igreja Católica é, na formação do mundo e da sociedade brasileira, destacando sua influência nas transformações sociais, políticas e culturais ao longo do tempo. A Igreja Católica teve um papel crucial em diversos momentos históricos, né? E o artigo abordará temas como a figura de Jesus Cristo, as fases da Igreja primitiva, medieval e moderna, e eventos significativos como as Cruzadas, a Inquisição e a Reforma Protestante. Além disso, será discutida a presença e a evolução da Igreja no Brasil, desde o período colonial até os dias atuais, com ênfase na forte identidade católica da região nordeste do país. O artigo busca compreender a razão da grande influência da Igreja no cenário mundial e brasileiro, refletindo sobre o poder e a presença contínua dessa instituição ao longo da história. Iniciarei falando sobre a história de Jesus, pois sem a presença dele não haveria igreja, né? Segundo a tradição cristã, Jesus é o Messias enviado por Deus para salvar a humanidade dos seus pecados. Ele nasceu em Belém, na Judéia, e sua mãe foi Maria, que, devido à sua virgindade, ficou conhecida como Virgem Maria. Desde o nascimento, Jesus enfrentou perseguições, como a tentativa de Herodes de matá-lo, o que levou à fuga da família para o Egito. Embora poucos eventos de sua infância sejam conhecidos, sabe que Jesus se destacou pela sabedoria desde jovem, né? Ele foi criado em Nazaré, o que lhe rendeu o título de Jesus de Nazaré. Aos 30 anos, iniciou sua missão pública, pregando seu evangelho, realizando milagres e ajudando os marginalizados, como doentes e pobres. Sua crítica aos fariseus, que ele acusava de hipocrisia, e sua sinceridade lhe geraram inimigos, especialmente entre líderes religiosos e autoridades romanas. Jesus reuniu 12 discípulos que o seguiram, sendo os mais conhecidos Simão, Pedro, João, Tiago e Judas Iscariotes. Este último o traiu, o que levou à sua prisão, condenação e crucificação. E assim, segundo a tradição cristã, Jesus ressuscitou após 3 dias, né? Evento fundamental que confirmou sua missão divina de salvar a humanidade. Sua ressurreição é o marco que deu origem à igreja, pois é vista como a prova de sua divindade e da promessa de salvação para todos os crentes. Após a morte de Jesus, os apóstolos fundaram a primeira igreja e espalharam seus ensinamentos. Conhecida por igreja primitiva, seus primeiros cristãos eram principalmente judeus.
e suas reuniões incluíam ritos como o batismo e a bênção do pão. Os apóstolos não só converteram judeus, mas também pagãos, como Cornélio de Antioquia. As comunidades cristãs se espalharam pela Ásia e Europa, incluindo Roma, Samaria, Chipre e Egito. Com o crescimento da fé cristã, especialmente em Roma, os cristãos passaram a ser perseguidos, como durante o Império de Nero, que acusou injustamente os cristãos de crimes e ordenou a morte de São Pedro, o primeiro bispo e líder da igreja. A figura do Papa surgiu como líder máximo, como autoridade superior à dos bispos e padres. Apesar das intensas perseguições sob imperadores como Nero, Décio e Diocleciano, a fé cristã continuou a crescer, mostrando a força da Igreja Católica, que mesmo sob a violência, não podia ser facilmente contida. A consolidação da Igreja Católica veio após o Império de Constantino. A origem da Igreja Católica remonta a mais de 2.000 anos, tornando-se uma das instituições mais antigas do mundo. Sua consolidação, no entanto, só ocorreu de fato no século IV, quando o imperador romano Constantino adotou o cristianismo como religião oficial do império. Com o apoio de Constantino, a igreja experimentou um grande crescimento, incluindo a construção de imponentes catedrais, como Arquibasílica e São João de Latrão. Constantino também se tornou um forte defensor do cristianismo, após um sonho que teve antes de uma batalha, e passou a considerar-se o patrono da igreja, assinando decretos que beneficiavam os cristãos e garantindo liberdade religiosa para a comunidade católica. Durante o reinado de Constantino, o Império Romano foi dividido em duas partes, né? Ocidente e Oriente, o que contribuiu para a separação da Igreja Católica em duas: a Igreja Romana e a Igreja Bizantina. As diferenças entre as duas incluíam questões como a autoridade do Papa e o culto a imagens, culminando no cisma do Oriente. Com a decadência do Império Romano e as invasões bárbaras, a Igreja se aliou aos povos germânicos, convertendo-os ao cristianismo. E também firmou alianças importantes com os francos e com os corolígios. Sobre o império de Carlos Magno, consolidando sua influência política e religiosa na Europa. Após a consolidação católica, veio a Idade Média, e o poder e a influência da igreja só aumentou. A Idade Média foi o período de maior domínio da Igreja Católica, que não apenas exerceu uma forte influência religiosa, mas também se tornou uma poderosa instituição política, controlando terras, saber, bibliotecas e estudos filosóficos. Durante esse período, a economia ruralizada e o feudalismo levaram a igreja a se deslocar das cidades para os campos, com bispos assumindo o papel de senhores feudais. A igreja também desempenhou funções importantes, como manutenção da paz, estabelecendo períodos do ano em que as guerras eram proibidas, e a área jurídica com o direito canônico
regendo muitos julgamentos. Sua organização hierárquica era estruturada com os bispos à frente das dioceses, padres nas paróquias, arcebispos nas arquidioceses e no topo o Papa, que governava a igreja e ainda hoje é também chefe de Estado do Vaticano. Mosteiros, como o de São Bento de Núcia, foram fundamentais para a preservação e transmissão do conhecimento, já que eram os centros de educação e as únicas bibliotecas da época. Isso permitiu que apenas os membros da igreja tivessem acesso ao saber. O poder político da igreja também levou à criação do patrimônio de São Pedro, território que hoje abriga o Vaticano. Além disso, dois eventos históricos marcantes relacionados à igreja foram as Cruzadas e a Inquisição, que tiveram grande impacto no mundo medieval. Agora falarei um pouco sobre esses dois grandes eventos, que foram as Cruzadas e a Santa Inquisição. As Cruzadas foram uma série de expedições militares promovidas pela Igreja Católica entre os séculos XI e XIII, com o objetivo principal de retomar Jerusalém, considerada um lugar sagrado pelos cristãos, né? Dos muçulmanos que controlavam. A motivação religiosa foi uma das maiores justificativas, mas também houve interesses políticos e econômicos envolvidos. As cruzadas começaram em 1096, com o Papa Urbano II, convocando os cristãos a tomarem as terras sagradas e a defenderem o cristianismo. Embora o sucesso inicial tenha sido marcado pela conquista de Jerusalém, as cruzadas falharam em manter o controle da região a longo prazo e resultaram em sérios conflitos entre cristãos e muçulmanos, além de profundas tensões internas entre facções cristãs. As cruzadas também levaram à violência contra judeus e ao aumento da influência da igreja sobre os reinos europeus. A Inquisição, por outro lado, foi um conjunto de processos e tribunais criados pela Igreja Católica a partir do século XIII para combater a heresia. Ou seja, crenças e práticas consideradas contrárias aos ensinamentos oficiais da Igreja. Os inquisidores, muitas vezes membros da Igreja ou de ordens religiosas, investigavam suspeitos de heresia e, caso fossem condenados, poderiam ser punidos com torturas, excomunhão ou até mesmo execução. A Inquisição foi especialmente ativa na Idade Média e na Idade Moderna, com destaque para a Inquisição Espanhola, que visava principalmente a conversão forçada dos judeus e muçulmanos, a fé cristã e a eliminação de práticas religiosas não conformes. Ambos os eventos, cruzadas e Inquisição, marcaram profundamente a história medieval, mostrando o poder da Igreja Católica e a violência que muitas vezes acompanhou a imposição de sua autoridade religiosa. No período da Idade Moderna, a Igreja Católica enfrentou grandes desafios que mudaram o rumo de sua história para sempre. No caso, a Reforma Protestante foi um movimento religioso iniciado por Martinho Lutero, né, em 1517, que criticava o abuso da Igreja Católica como
a venda de indulgências. E assim, Lutero propôs um retorno às escrituras e a salvação pela fé, não pelas obras. O movimento se espalhou rapidamente, dando origem a diversas denominações protestantes, como os luteranos e calvinistas, e resultou em grandes divisões no cristianismo. A reforma enfraqueceu o poder da Igreja Católica e teve um impacto profundo nas questões religiosas, políticas e sociais da Europa. E assim, após a reforma, surge o protestantismo, uma das principais ramificações do cristianismo, né? Os protestantes defendem a salvação pela fé, o livre acesso à Bíblia e a independência da Igreja em relação ao Estado. O protestantismo gerou diversas denominações como os luteranos, calvinistas e anglicanos, né? E se espalhou globalmente, influenciando profundamente a religião, a política e a cultura. A história da Igreja Católica no Brasil se entrelaça à sua descoberta, estando presente aqui desde o início do Brasil colonial até o fim do Império. E é sobre isso que falarei agora. A história do Brasil está intimamente ligada à chegada da Igreja Católica, né? Que desempenhou um papel fundamental na formação da sociedade brasileira desde o período colonial. A igreja não só influenciou religiosamente, mas também culturalmente, né? Com fortes marcas em festas, músicas e tradições populares. Com a chegada dos portugueses em 1500, o catolicismo foi introduzido e os jesuítas, em especial, tiveram um papel importante na evangelização dos indígenas, apesar das dificuldades com a barreira linguística. A primeira missa celebrada no Brasil, logo após a chegada de Cabral e o batismo simbólico da terra, marcaram o início da cristianização. A presença de missionários como os franciscanos e os jesuítas foi crucial para a expansão do catolicismo, com a construção da primeira igreja em Porto Seguro, em 1503. No entanto, a história da igreja no Brasil também foi marcada por conflitos internos e perseguições, como a expulsão dos jesuítas no século XVIII. Devido ao seu desenvolvimento com os indígenas e sua oposição ao abuso de poder dos colonos. Apesar das tensões, a igreja continuou a ser um pilar da sociedade, especialmente no que se diz respeito à educação e cuidados com a saúde. Durante o Brasil Imperial, a Igreja Católica foi a religião oficial, mas o Estado exercia grande controle, né, sobre a Igreja por meio de padroado, e que gerou tensões, especialmente durante o reinado de Dom Pedro II. A bula papal, que proibiu o casamento entre católicos e maçons, gerou um grande conflito entre a Igreja e o Império, culminando na prisão do bispo de Olinda, Dom Vital, e na revolta popular que enfraqueceu a monarquia. Esse episódio foi um dos fatores que contribuíram para o fim do Império do Brasil e a proclamação da República. Assim, a Igreja Católica, apesar de sua importância histórica, também teve uma relação conturbada com o poder político ao longo da história brasileira. O período republicano foi um período de maior liberdade para a Igreja, pois com o fim da monarquia e o início da República, a Igreja Católica no Brasil
experimentou uma era de maior liberdade, né? Marcada pela separação entre igreja e Estado. Em 1890, um, um decreto estabeleceu a liberdade religiosa, a proibição do padroado e a neutralidade do Estado em questões religiosas, colocando fim ao status de religião oficial do país. E assim, esse novo contexto laico trouxe mudanças significativas, com a substituição das tradições religiosas por ideologias como o positivismo, que valorizava a ciência e o progresso. Além disso, a educação pública obrigatória foi estabelecida, né? E assim, com a proibição do ensino religioso nas escolas e funções antes exercidas pela igreja, como registros civis, passaram a ser responsabilidade do Estado, resultando na criação do casamento civil e do divórcio. Por fim, todo esse desenvolvimento da igreja iniciou-se no Nordeste. E talvez seja por isso que o catolicismo faça parte da cultura nordestina. Para elucidar essa constatação, basta começar pelas emblemáticas figuras apreciadas pelos nordestinos, né? A exemplo do padre Cícero, apelidado carinhosamente como Padrinho Cícero, Frei Damião, Irmã Dulce, que foram pessoas que semearam o bem enquanto estiveram em solo nordestino e por isso ganharam o carinho dos nordestinos, né? Outro fator importante está na devoção aos santos, né? Algo totalmente comum aos nordestinos, que creem na intercessão dos mesmos em prol de milagres, né? É possível citar Nossa Senhora e São Francisco também como santos que são agraciados pelos nordestinos. Na musicalidade, a tradição católica também se faz presente aos nordestinos. O principal artista da terra, Luiz Gonzaga, interpretou a música Ave Maria Sertaneja, né, que se mostrou parte de um rito nordestino, o de se benzer ao chegar às 18 horas da noite. Nos festejos, temos as festas em homenagem aos santos padroeiros, com o exemplo de São João, que tem seu destaque maior no Nordeste. E festas mais regionais, como o exemplo da minha cidade, Petrolândia, né? Em que se comemora o dia do nosso padroeiro São Francisco. Tanto no São João como em festas mais religiosas, a Igreja Católica se faz presente com quermesses e apresentações em que se reúne toda a comunidade. Nesse trabalho, foi utilizado o método de pesquisa descritiva para analisar a organização, evolução e presença da Igreja Católica globalmente, né? No Brasil e especialmente no Nordeste. A pesquisa bibliográfica permitiu estudar a história da Igreja, suas origens, expansão e transformações, destacando sua interação com a sociedade brasileira e o papel particular que desempenhou no Nordeste, considerando suas especificidades culturais e religiosas. Foram consultadas diversas fontes, como artigos, cartas, pronunciamentos e entrevistas, permitindo reúne informações de outros autores e pesquisadores que já haviam estudado o tema. A importância metodológica dos autores citados facilitou o acesso a dados valiosos sobre a Igreja Católica e sua influência ao longo da história. A escolha do tema justifica-se pela relevância da Igreja na formação e desenvolvimento histórico, né?
social e cultural em várias partes do mundo. Como podemos observar, o estudo contribuiu para um maior entendimento da Igreja Católica e da pluralidade religiosa no Nordeste, no Brasil e no mundo, atingindo assim o resultado esperado. A Igreja Católica teve um papel fundamental no processo de colonização do Brasil e na formação de sua identidade religiosa e cultural, especialmente no Nordeste, onde sua influência foi marcante. A igreja atuou não apenas como um agente de controle social e político, mas também como um instrumento de resistência, especialmente em momentos de luta por direitos e liberdade. A história do Brasil está profundamente ligada à da igreja, desde a catequização dos nativos até eventos históricos como as cruzadas e a Inquisição. Ao longo dos séculos, a Igreja Católica exerceu uma influência decisiva sobre a sociedade brasileira, não apenas no âmbito espiritual, mas também nas questões sociais, políticas e culturais. Essa influência ajudou a moldar a história do Brasil e de várias nações, refletindo a continuidade de seu impacto nas diferentes esferas da vida social. Aqui estão as referências que foram utilizadas para a construção desse artigo. Por fim, agradeço por sua atenção e obrigada.